Olá, alunos, boa tarde. Vamos iniciar mais uma semana e nós vamos trabalhar aí o livro Buriti mais Português. Hoje vocês vão abrir nas páginas 116 e 117. Só pra gente constar, aqui nós estamos no exercício 6, né? Então ele já tá dando continuação da aula anterior, em que nós lemos aí, né? Este artigo de opinião que falava aí sobre a propaganda. Você é sempre o alvo. Então, prestem atenção que vocês vão ter que voltar aqui nesse texto para falar aí sobre as duas versões aí, que nós temos duas atividades para realizar, tá? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho desse texto, ó. Resolução do CONANDA proíbe publicidade dirigida ao público infantil. Vamos ler o texto para a gente entender do que se trata, tá? Então aqui, ó, de Juliane Steck, do dia 29/4/2014, Cidadania. No dia 4 de abril de 2014, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que aqui é a nossa sigla, o CONANDA, considerou abusiva toda publicidade direcionada a crianças. A propaganda de produtos infantis pode continuar existindo, mas a mensagem tem de ser dirigida aos adultos. O texto da medida diz que direcionar a publicidade e a comunicação de vendas à criança com a intenção de convencê-la a consumir qualquer produto ou serviço é abusiva e, portanto, ilegal. Por que isso, né, gente? O que o CONANDA chegou à conclusão? Que uma criança ela não tem autonomia para decidir aquilo que ela quer ou não, aquilo que é bom para ela ou não. E as propagandas têm esse tom apelativo, né? Então, eles vão fazer de tudo para que a criança consuma. Eu lembro que antigamente, não sei se vocês se lembram, se até era da época de vocês, tinha uma propaganda da Garoto, né, que ficava mostrando várias crianças comendo e ficava compre garoto, compre batom, né? Só um exemplo de propagandas abusivas, que vai fazer com que a criança fique desesperada, com vontade e queira o produto, né? Então, as mensagens elas têm que ser dirigidas aos pais, porque os pais que vão analisar se o produto é bom ou não para seus filhos, tá? Um dos argumentos é que ela não sabe distinguir a propaganda da programação normal, como eu acabei de falar para vocês, tá? Para o CONANDA, a publicidade infantil desrespeita a Constituição, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e o Código de Defesa do Consumidor, CDC, pois a Constituição diz que é dever do Estado colocar a criança a salvo de qualquer forma de exploração, violência, crueldade e opressão, tá? Então isso aqui está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente e também na nossa Constituição. O ECA, por sua vez, prevê a integridade física, psíquica e moral dos jovens, e o CDC considera abusiva qualquer publicidade que se aproveite da falta da capacidade das crianças de diferenciar o que é ou não prejudicial à sua saúde, né? Então, a gente não sabe, por exemplo, a propaganda do batom, como eu falei para vocês, né? É um chocolate, é um açúcar, então tem, de repente, uma criança que ela é diabética, que ela tem um problema, que ela não pode consumir esse produto. E aí, vendo essa apelação, compre batom, ela vai querer comprar, né? De repente, um brinquedo que é caríssimo, mas é voltado para criança, a criança às vezes fica bitolada, a criança não entende muito bem essas coisas, às vezes adoece. Então tem todas essas leis, né, tanto da Constituição, quanto do ECA, quanto do Código de Defesa do Consumidor, que estão protegendo as crianças. Então as propagandas elas têm que ser direcionadas aos adultos, né? As pessoas maiores de idade, aos pais, aos responsáveis por essas crianças, tá bom? Então acho que aqui, né? De agora em diante, temos de fiscalizar
toda a comunicação de vendas que hoje tem a criança como público-alvo. A resolução é um marco histórico para a proteção dos direitos da criança no Brasil, afirma Pedro Afonso Hartung, conselheiro do Conanda e advogado do Instituto Alana, entidade civil que atua na área de educação, cultura e assistência social, né? Então, aqui a gente vai só ter uma conversa, né? Nós estaremos conversando na sala de aula, então nós vamos bater um papo aqui, ó. De acordo com o texto, o que foi proibido? Né? O que foi proibido aí? Foram as propagandas direcionadas à criança, né? A venda para as crianças com a intenção de convencê-las a consumir qualquer produto ou serviço, né? Então, esse tipo de propaganda. Por quê? Porque a criança, ela ainda não desenvolveu o seu lado crítico, ela não tem a capacidade ainda de saber aquilo que é bom ou que é ruim para ela, né? Quem que tem que ver isso? São os pais. Então, se foi os pais, né, que decide aquilo que é melhor, nada mais justo do que a propaganda ser dirigida aos adultos, né? Que nem agora, minha filha vai fazer aniversário, tem o Dia das Crianças, e ela me pediu um monte de coisa que ela viu na televisão, né? Primeiro eu falei, filha, não, vamos com calma aí, que não dá pra te dar tudo isso. Mas da listinha que ela fez, eu vou observar aquilo que está de acordo para a idade dela e vou comprar, certo? Quem proibiu? Foi o Conanda, né? Então, o que é o Conanda? Ó, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, tá? Conanda. Qual foi um dos argumentos usados aí? O que eles usaram, né? Que a criança não tem a capacidade de diferenciar o que é ou não prejudicial à saúde dela. Então, por essa razão, né? Foi aí proibida essas propagandas, tá? A resolução, ela quer proteger ou aborrecer as crianças e os adolescentes? Ela quer proteger, certo? Então, aqui tá pedindo para você sublinhar no texto o parágrafo que explica essa resposta, né? Então, a gente vai procurar aqui, ó. Cadê? Para vocês sublinharem aí, depois eu mando a correção para vocês, tá? Para o Conanda, a publicidade infantil desrespeita a Constituição, o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Código de Defesa do Consumidor, tá? Então, vocês vão daqui, ó, para o Conanda até a sua saúde. Vocês vão grifar aí, deixar grifadinho no texto de vocês, tá? Depois eu mando a resposta certinho para vocês deixarem um destaque aqui, se um dia vocês precisarem saber um pouquinho mais do que se trata, já está destacado aí no livro de vocês, tá bom? Depois a gente vai aqui, ó, para nossa página 117. Então, nós temos aqui, né, uma leitura para vocês pensarem um pouquinho, né? Educação em valores. Você consegue resistir aos apelos publicitários, a essas propagandas todas aí? Você consegue resistir ou você quer comprar tudo que você vê, quer pedir pro pai, pra mãe, pros avós, né, para quem quer que seja? Você já ficou chateado com seus pais por terem se recusado a comprar algo para você? Pensem aí, né? Eu lembro quando eu era criança, eu tinha um sonho muito grande de ganhar um sonzinho que chamava Meu Pequeno Gradiente. E eu nunca ganhei, né? Meus pais achavam que era um produto muito caro e eu podia comprar um produto melhor e mais barato. Então, foi a minha frustração da infância, eu nunca tive. E a boneca Barbie também, que eu demorei muito tempo pra ter. A minha vida toda eu tive só uma Barbie, que eu até dormia com ela, tamanha minha emoção quando eu ganhei. Mas também foi na época certa, quando os meus pais resolveram que eu merecia ganhar uma Barbie. Você acha que as crianças são mais influenciáveis do que os adultos? Eu, pessoalmente, acredito que sim, né? Criança é inocente, então elas são mais influenciáveis, sim. Você já comprou algo que quase não usou apenas por ter gostado da propaganda? Foi ver alguma coisa nova lá que você achou legal e aí não gostou, né? No Brasil, a propaganda para criança foi proibida. Você concorda com essa medida? E aí eu quero que vocês pensem um pouquinho e dê a opinião de vocês, tá? Aqui é só oral, não precisa escrever nada não, certo? Depois vocês vão vir aqui, ó. O que o artigo de opinião e o texto que você acabou de ler têm em comum? Então vocês vão pegar lá, né, na página aqui, ó,
114, aquele artigo de opinião, e mais o texto que vocês acabaram de ler e vocês vão colocar aí, ó. O que o artigo de opinião e o texto que você acabou de ler têm em comum, né? Em que esses dois textos são diferentes? Então vocês vão analisar, pede aí ajuda dos pais, do irmão, de quem estiver perto, façam a leitura novamente ou busquem a aula anterior aí da professora para respondam no caderno, tá? Além do alvo e linha de frente, que outra palavra no artigo de opinião da página 114 faz menção ao universo militar? Localize com a ajuda de um colega e circule, né? Então, o que vocês têm que ver para falar, né? Alvo, linha de frente, que são coisas específicas que estão aqui, ó, no caso, especificando um público. Que outra palavra que a gente pode encontrar aí que também faz menção ao universo militar, né? Então, vocês pensem um pouquinho, ó. Vamos interpretar que a pessoa, ela vai classificar a briga pelo dinheiro do consumidor como uma verdadeira guerra, né? Então, é uma disputa de quem vende mais, da melhor propaganda, que vai mais chamar a atenção, né? Então, uma verdadeira guerra, né? Vocês procurem aí, localizem aqui, ó, tá? Isso daqui a gente faria também oralmente na sala, mas vocês podem deixar registrado aqui, ó, vocês podem colocar do lado, né? Uma verdadeira guerra para quem vende mais, né? Então, vocês coloquem aí, tá? Aqui, o que vocês vão fazer, né? Nós trabalharíamos na sala, mas como vocês estão em casa, vocês vão consultar o dicionário, vocês podem utilizar aí o dicionário online no Google e vocês vão colocar aí no caderno para mim o significado da palavra outdoor. Vocês procurem aí no Google, tá? E vocês vão registrar para mim no caderno o que significa outdoor. E aqui vocês vão ler, ó. Leia este verbete do pequeno dicionário da língua portuguesa. Então, ó, vale tudo. O que é vale tudo, né? Vamos prestar atenção, ó. Primeira explicação. Certa luta livre que permite golpes muito violentos. 2. Contexto em que qualquer expediente é válido. Lá o comércio é um, né? Então, vocês vão colocar qual desses significados corresponde ao segundo parágrafo do texto. Você é sempre o alvo. E aí, ó, é aqui, tá? Ó, nós estamos vendo esse texto, ó. O segundo parágrafo. A briga pelo dinheiro do consumidor é muito grande. É uma verdadeira guerra, quase um vale-tudo. Esse vale-tudo aqui, o que está significando? A número 1 ou a número 2? Aí vocês vão especificar aqui pra mim, tá? Então, hoje façam isso, tem pouca coisa, a maioria aí era pra gente conversar oralmente. Vocês só precisam fazer a 7, vocês podem fazer no caderno. A 8 aqui eu já falei pra vocês, né, que vocês podem colocar a resposta aqui, né, uma verdadeira guerra. A 9 vocês só vão pesquisar no dicionário o que significa outdoor. E aí aqui vocês vão colocar qual é o significado, se entra mais a luta, o vale tudo, ou se é um contexto em que qualquer expediente é válido. Anotem aqui e depois eu mando a resposta para vocês.